Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito dessa condição de identidade, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos algumas classificações ou algumas descrições a respeito de como a Igreja de Deus ela é apresentada em seu conjunto identitário, ou como a identidade da Igreja de Deus é descrita para nós. Antes de abrirmos a Bíblia, eu te convido a fechar os olhos mais uma vez. Nós vamos fazer uma breve oração e logo seguiremos para o texto sagrado. Senhor Jesus, estaremos agora abrindo a Tua palavra e pedimos que o Senhor possa estar nos iluminando e trazendo a nós a clareza necessária para entendermos com a nossa mente e o nosso coração aquilo que o Senhor espera de nós. Por favor, esteja conosco, te oramos em Teu nome. Amém. Se você abrir a sua Bíblia e quiser acompanhar brevemente, um texto que aparece lá em 1 Pedro, capítulo 2, nós notamos uma das descrições dadas na Bíblia a respeito da identidade da Igreja de Deus. Essa descrição, ela corresponde a uma perspectiva dessa identidade, a perspectiva que envolve a visão de um Deus que cuida de uma igreja e que a enxerga de uma forma. Quando nós olhamos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto extremamente conhecido, lemos o seguinte: na perspectiva de Deus, em relação à identidade da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando tratamos, portanto, da identidade do povo de Deus, a partir da perspectiva divina, nós vemos essa característica: o povo de Deus, ele é selecionado exclusivamente para ele, para um fim específico. Por isso ele é revestido de misericórdia, por isso ele recebe uma missão específica e de alguma forma ele representa a Deus e atua como sacerdote para os demais. A noção de nação santa, separada para Deus. É um aspecto relevante da identidade da igreja, mas não é o aspecto que nós veremos hoje. Um segundo aspecto que também nos é apresentado na Bíblia e que nós tampouco nos debruçaremos mais, ele aparece para nós ali em Apocalipse. Se você quiser passar umas páginas da sua Bíblia também. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma outra descrição da igreja de Deus. Agora, não mais uma descrição a partir da perspectiva divina, mas sim uma descrição a partir de uma perspectiva interna. Nós temos aqui no Apocalipse, a partir do capítulo 12, a descrição de uma igreja pura, fiel, que é combativa ali, combatida pelo diabo, né, por Satanás. E essa igreja, logo mais adiante, a partir do capítulo 13, ela vai se deturpar, ela vai ali se perder. Mas, logo no Apocalipse 12, nós já temos a informação de que sempre ficará uma parcela fiel dentro dessa igreja. Então, basicamente, em Apocalipse 12, nós temos uma descrição da identidade da igreja a partir da perspectiva de quem olha de dentro da igreja e tenta reconhecer, dentro desse movimento enorme que é o cristianismo, o que seria a igreja de Deus. E essa descrição de identidade, ela aparece ali no verso 17, bem no finalzinho. Diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, então Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Um texto extremamente caro aos adventistas, né? Então perceba que, quando tratamos da identidade da igreja, no contexto amplo do cristianismo, então uma identidade interna, percebida por aqueles que estão dentro do cristianismo, nós vemos que a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Caso você queira depois abrir sua Bíblia em Apocalipse 19:10, ali João explica para nós o que o testemunho de Jesus significa. Depois leia, caso você não saiba, Apocalipse 19:10. Entenda então que nós temos aqui características da identidade da igreja, que são elementos que envolvem tanto a perspectiva divina, como nós podemos ler aqui em 1 Pedro, quanto características que envolvem a perspectiva interna da igreja, como a igreja mesmo se enxerga dentro do aspecto amplo que é o cristianismo. Só que o ponto que eu gostaria de me dedicar mais com vocês hoje é um outro aspecto da identidade da igreja, que não mais diz respeito à perspectiva divina ou à perspectiva interna, mas diz respeito
a forma como aqueles lá de fora enxergam a gente. É a forma como aqueles que estão alheios à igreja de Deus olham para os cristãos e vão nos identificar como cristãos. Isso está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 13. E nós vamos ficar um pouco mais nesse texto, então eu te convido dessa vez a abrir a sua Bíblia, com certeza, ali em João, capítulo 13, onde nós ficaremos um pouco mais. João, capítulo 13, está inserido em um grupo, em um conjunto de textos bem relevantes nos Evangelhos. Nós temos ali o início, no capítulo 12 do livro de João, e sua conclusão se dá ali até o final do 16 e 17. Se nós podemos falar que o Sermão do Monte, que aparece, por exemplo, em Mateus 5 em diante, seria ali a introdução teológica do ministério ou do trabalho de Jesus, nós podemos falar talvez que essa seria a conclusão do seu ministério. É um momento em que, se você depois olhar lá em João 12, Jesus ele é apresentado para o povo de Israel, ele é levado para Jerusalém no lombo, né, de um jumento, e quando ele entra, todos o aclamam como rei. Eu comentei na quarta passada, né, o mesmo povo que dias depois vai estar gritando para crucificá-lo, agora o aclama como rei. Jesus adentra Jerusalém, e ali ele começa a proferir vários discursos muito relevantes. Ele deixa seus últimos ensinamentos, principalmente voltados para a igreja que vai começar posteriormente. Discursos e ensinamentos extremamente relevantes para a construção da mentalidade e da identidade cristã. Temos aqui elementos, por exemplo, depois veremos ali, a partir do capítulo 14, momentos em que Jesus vai falar a respeito da promessa de que ele voltará para restituir lugar para nós, a promessa de que ele enviaria um outro consolador e que, portanto, não ficaríamos sós. Há muitas promessas e elementos extremamente relevantes para a igreja. Mas o capítulo 13, ele encerra talvez dois desses elementos mais importantes. Ele começa descrevendo para nós o momento em que Jesus ele se prepara para executar a festa da Páscoa. E enquanto ele está reunido com os discípulos, a descrição que João dá, ela nos mostra que Jesus se levanta, e você pode perceber isso a partir do verso 4, né? Jesus se levanta ali, estava sentado junto com os demais, ele se levanta, tira a sua vestimenta de cima, ele toma uma toalha e ele se cinge com ela, coloca ali sobre o seu torso. Depois ele pega um pouco de água, ele joga por sobre uma bacia e ele passa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha em que ele estava cingido. Eu sei que essa narração, essa história não é novidade para nenhum de nós. Até porque, como cristãos, nós ouvimos a respeito disso e reproduzimos constantemente nas Santas Ceias. Mas perder de vista a profundidade dessa questão é algo que nunca pode acontecer. O próprio Cristo depois ele vai repercutir ali os ensinamentos e ele vai explicar para os discípulos o que ele quis fazer e ensinar quando ele se propôs a tomar essa atitude. E é importante que a gente entenda a profundidade do que nós estamos lendo. Jesus sendo o próprio Deus, o mestre daqueles homens que estavam reunidos com ele, ele se dispõe a tomar uma atitude de servo e a lavar os pés dos seus discípulos ali. Em se tratando de um dos últimos ensinos que Jesus vai trazer à igreja, a sua relevância é ainda mais acentuada. Porque ele está falando aqui com os 11 homens, que se tornarão os principais líderes da igreja cristã. Os 11 homens que vão conduzir a igreja que ele está ali iniciando através dos seus ensinos. E nesse momento, ele vai ensinar algo extremamente profundo. E se você seguir alguns versos, perceberá no verso 12 as palavras de Cristo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e vocês fazem certo, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés
uns dos outros. Jesus ele estabelece algo da liderança cristã, algo da existência da igreja muito relevante, que é o princípio da humildade, o princípio da servidão. Diferente do mundo secular, a liderança e a atuação cristã, ela é pautada em serviço, ela é pautada em humildade. E isso traz uma profundidade muito grande para a noção de relacionamento, para a noção de comunidade cristã, para a noção de identidade. Parte expressiva da identidade da igreja deveria ser pautada em humildade e em servidão. Esse ainda não é o último ponto que eu tocarei a respeito desse assunto. Ele aparece principalmente a partir do verso 31 desse capítulo, quando na esteira da noção de humildade, Jesus ele introduz um outro conceito, se valendo aqui da interação que ele teve com o Judas Iscariotes. Quando Judas sai para traí-lo, ele então diz o seguinte, no verso 31, talvez motivado inclusive pela percepção de que, como um dos discípulos dele iria traí-lo, ele já se antecipa a enxergar como os outros lá de fora enxergarão a igreja em decorrência dessa traição interna. E ele diz o seguinte, a partir do verso 31, o ponto-chave, à tona do que nós vamos falar hoje, dos conselhos que nós estudaremos na Bíblia, tanto para os jovens quanto para os demais. Ele diz o seguinte, no verso 31, quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando agora de sua morte. E isso fica um pouquinho mais claro depois do verso 36, quando ele explica isso para Pedro. E em contrapartida, no capítulo 14, ele diz, olha, vai ter um lugar que vocês vão comigo. Mas esse lugar agora não é para vocês irem. Mas ele continua no ponto central, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus ele estabelece como princípio básico da identidade cristã, pautada naquilo que os outros veem na igreja, o relacionamento que a igreja tem internamente. Se as pessoas olharem de fora e verem vocês se amando dentro da igreja, saberão que sois meus discípulos. Consegue entender a profundidade disso? A importância dessa declaração de Jesus? Se as pessoas olharem de fora e verem vocês se amando, saberão que vocês são cristãos, vocês são meus discípulos. E isso traz uma contrapartida também, que nós podemos refletir de forma retórica. Caso as pessoas olhem também para dentro da igreja e não enxerguem amor aqui dentro, as pessoas não nos reconhecerão como discípulos de Jesus. Traremos inclusive opróbrio ao nome cristão, se usá-lo, se nós o usarmos, diante de um comportamento que não seria em conformidade com o que Cristo ensinou. O amor ele deveria ser a tônica do relacionamento cristão dentro da igreja de Deus. É importante que você entenda do que se trata esse amor, até porque Jesus ele explica, ele vai falar, olha, no verso 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele amava os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor, mas Jesus em momento nenhum ele deixa, por exemplo, de repreender quando necessário, de corrigir quando necessário, ele não deixa de orientar quando necessário, não é aquele amor simplista, permissivo, que simplesmente não, está tudo bem e pronto. O amor que Jesus ele estabelece é o amor pautado naquele que ele viveu. Um amor completo e preocupado com o outro. Um amor de servo. Um amor interessado na outra pessoa. É esse amor que deveria ser a identidade básica da igreja. Como eu disse, nós como igreja adventista, por vezes, temos perdido parte da nossa identidade,
e devemos trabalhar nessa recuperação. Felizmente, talvez esse aspecto do amor ele não tenha se perdido tanto. Você saberá me dizer mais claramente. Em todo caso, se nós tivermos clareza quanto à nossa identidade, poderemos trabalhar rumo à busca pela sua manutenção. É importante que você entenda que o amor ele é a essência disso. E eu não estou falando agora como uma conjuntura total e, enfim, algo que você consegue apenas visualizar de uma forma abstrata. Estou falando algo de forma concreta. Até porque isso dependerá da minha e da sua atitude como igreja de Deus. E não simplesmente de uma política institucional ou algo do tipo. Diante dessa tônica, que seria o amor, eu gostaria de entrar especificamente naquilo que nós estamos tratando hoje. Como eu disse a princípio, hoje é o dia do jovem adventista. Hoje nós celebramos essa força muito importante da nossa igreja, essencial para a causa. E diante dessa postura de busca por compreensão de identidade, pautada no princípio do amor, eu gostaria de ler alguns textos com vocês. Isso porque, quando nós olhamos para a noção de igreja, percebemos que o Novo Testamento, após ali os evangelhos e talvez o livro de Atos, ele se fundamenta quase em sua totalidade, em textos de que apóstolos, esses que aprenderam esse princípio com Jesus, orientam os demais membros da Igreja de Deus a viverem em conformidade com aquilo que Cristo havia ensinado. As cartas que Paulo e os demais apóstolos vão ali oferecer, elas partem desse princípio para orientar a igreja. E nós agora nos dedicaremos a estudar alguns deles. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro, voltaremos ao finalzinho da Bíblia, no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, onde nós temos algo muito relevante aqui para entendermos essa questão da dinâmica, da identidade da igreja, da dinâmica do convívio da igreja pautada em amor. Para introduzir esse texto, é importante que você lembre uma coisa. A igreja ela é classificada de diversas formas ao longo da Bíblia, a partir daquilo que o apóstolo ele quer ensinar. Nós temos, por exemplo, Paulo, ele dividindo a igreja entre aqueles que são ainda crianças na fé e aqueles que já são maduros ou adultos. Ele vai classificar e dizer qual é o alimento que cada um precisa, por exemplo. Ele vai classificar também a igreja como fracos e fortes, em um outro momento. E dentre essas classificações, nós temos aqui em 1 Pedro, o apóstolo ele fazendo a seguinte classificação: a divisão da igreja entre jovens e adultos, entre jovens e maduros, anciões, algo assim. É uma classificação que Paulo e João vão replicar também. Então entenda o seguinte: quando nós lemos esse texto, você precisa se enquadrar em algo, entre jovens ou maduros, adultos, como você quiser chamar. Nessa classificação desses conselhos que leremos, não há outro espaço. Eu não farei essa classificação para que ninguém fique chateado comigo. Fique à vontade para se classificar e entender exatamente qual é o conselho daquele grupo que você precisa se atentar mais profundamente. Mas também reconheça os outros conselhos para que você entenda como os apóstolos falam que o outro grupo deve se portar. Ok? Leremos então o texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, uma palavrinha mesmo para anciões, pastores, líderes, enfim. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Em primeiro lugar, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro começa tratando a respeito desse segundo grupo. Logo mais nós veremos o que ele fala a respeito dos jovens. Ele começa tratando a respeito desse segundo grupo, os líderes, os maduros, aqueles que podem ser considerados anciões da igreja. Eu não estou falando agora de uma função específica,
Estou falando no aspecto geral. A ordem, o conselho de Pedro é: você deve pastorear o rebanho de Deus. E a partir desse elemento, ele traz aqui orientações que são construídas sempre a pares. Uma orientação que deve ser evitada, então uma orientação negativa, né, uma atitude negativa, e uma positiva em contrapartida, que deve ser estimulada. Então ele vai dizer: olha, você deve conduzir a igreja de Deus. Só que, em primeiro lugar, nunca por constrangimento, só que espontaneamente. Nunca por constrangimento, mas espontaneamente. A missão e o trabalho de Deus deve ser natural. Nunca algo imposto, nunca algo que torne aquilo ruim e difícil. Ele continua dizendo: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Você não deve conduzir a igreja a partir de princípios de ganância. E ele não fala aqui apenas de princípios pessoais, porque raramente vemos isso na igreja. Pessoas conduzindo a igreja por uma ganância própria, até porque, felizmente, essa igreja é muito bem organizada, para que todos entendam que os recursos que essa igreja tem não pertencem a nenhum de nós. Mas essa ganância, ela pode vir a partir daquilo que nós mesmos queremos para a igreja. Em contrapartida, devemos agir em boa vontade, a partir dos princípios reais do que Deus estabelece como missão para essa igreja. Uma outra informação relevante: não como dominadores dos que foram confiados. Adultos, maduros, vocês não foram chamados para dominar. Vocês foram chamados para serem modelos do rebanho, exemplos. Não como dominadores, mas como modelos, como exemplos. Porque a promessa no verso 4 é: quando o nosso Supremo Deus retornar, a coroa de glória estará entregue a você. Amém? Diante desse cenário, Pedro ele também orienta os jovens. E ele vai dizer no verso 5: rogo, e essa palavrinha é importante, igualmente. Essa palavrinha é importante. Quase todas as orientações bíblicas que nós temos a respeito de prática, a respeito de comportamento, é bem interessante que os apóstolos eles começam falando de um grupo e depois eles introduzem um segundo grupo, só que normalmente eles usam essa palavrinha antes, igualmente, semelhantemente, da mesma forma. Aquilo que foi dito para o primeiro grupo deve também ser ouvido pelo segundo. E aí entra um princípio muito relevante da Bíblia, do comportamento cristão. O comportamento cristão, ele funciona em questões e atitudes mútuas, compartilhadas. Quando nós falamos, por exemplo, de submissão no contexto da esposa e do marido, perceba que isso é descrito ali, se você observar bem os textos, em uma questão mútua também. Sempre é algo que deve vir das duas partes, até porque a tônica disso tudo, como nós veremos, é o amor, que deve conduzir toda a igreja. Então perceba, ele vai dizer: jovens, igualmente, em primeiro lugar, sede submissos aos que são mais velhos. E jovens, não sou eu que estou falando, é Deus, através do seu profeta. Diante de anciões que agem dessa forma, que não agem como dominadores, e agora eu não disse anciões como função, entendam como esse segundo grupo que eu já mencionei para vocês, que não agem como dominadores, que não agem por ganância, mas de boa vontade, que são modelos, sejam submissos aos mais velhos. Sejam submissos aos mais velhos. E é comum aos jovens, em sua atitude de buscar coerência, olhar para a realidade e falar: ah, mas aquele líder, aquele irmãozinho da igreja, aquela irmãzinha, não age assim, não age como deveria. Mas entenda que na dinâmica da relação humana e na dinâmica daquilo que a Bíblia explica, você não tem poder na mudança do outro. Você só tem poder na sua mudança. O fato de outro não cumprir eventualmente aquilo que Deus orienta, não te isenta da responsabilidade de cumprir e de ser cristão. O conselho de Paulo é: jovens, sede submissos aos mais velhos. Outros sim, no trato com os outros, de uns com os outros. Cingi-vos também de toda humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Mesmo no contato com os seus pares, entre os jovens, sejam humildes. Deus resiste aos soberbos, mas entrega sua graça aos humildes. Olha o verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro conselho, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso é algo muito importante, querido jovem. Entenda que nós estamos vivendo uma guerra. E você precisa se posicionar nessa guerra, mas essa guerra é contra o diabo, é contra Satanás, que a todo tempo tenta te influenciar, atrapalhar a causa de Deus, tenta te tirar dessa causa que você desempenha tão bem. Seja humilde como Cristo foi, e se apegue à sua fé, porque todos têm passado a mesma coisa que você tem passado. Siga firme na palavra, como Pedro vai dizer. Ele conclui dizendo o seguinte no verso 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa orientação que Pedro traz, ela reflete em caráter amplo, algo que nós apenas reforçaremos logo mais, mas que você já precisa entender. Como igreja de Deus, há dois grupos que desempenham funções diferentes. Há dois grupos ali que, por suas características de experiência, detêm sobre si qualidades que conduzem a igreja por um lado ou pelo outro. Mas perceba que esses ambos lados que a igreja possui devem ser unidos para a condução de um único objetivo. Porque dentro da igreja de Deus não há nenhum outro. Quando olhamos para essa realidade, entendemos que a construção de líderes, de pessoas maduras, que atuam dessa forma, acompanhados de jovens, que atuam dessa outra forma, faz com que a igreja ela seja poderosa, forte e firme em sua identidade de amar. Há um outro texto que talvez te ajude a entender melhor. Eu te convido a apenas passar aí algumas páginas da sua Bíblia e chegar na carta de João, na primeira carta de João. No capítulo 2, João ele retoma esse mesmo tema e ele deixa mais claro essa realidade desses dois grupos. Ele vai falar ali a partir do verso 7, e lembre-se que é o mesmo João que escreveu o Evangelho, né? Então ele está ressoando aqui claramente as palavras de Cristo ali de João 13. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Jesus tinha dito, né, que daria um novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mais uma vez o princípio do amor. É impossível você dizer que é cristão, se você odeia o seu irmão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E no verso 12, ele retoma essa classificação. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. No verso 13, ele usa o termo pais, mas basicamente ele faz essa divisão novamente. Maduros, de um lado, jovens de outros. Pais, eu vos escrevo. Por quê? Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele reforça isso no verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Perceba o que João agora, ele retrata aqui como Pedro retratou e Paulo vai falar em outros momentos.
Nesses dois grupos nós temos ali funções diferentes. Quando ele fala dos pais, dos maduros, dos mais velhos, ele vai especificar aquilo com base no conhecimento. Eu falo para vocês porque vocês conhecem, vocês sabem, vocês têm o conhecimento necessário, a sabedoria necessária. Jovens, eu falo para vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus ainda está em vocês. Mas o ponto central é porque vocês são fortes. E é assim que a igreja ela funciona. Temos um grupo que deve orientar a igreja de Deus, deve conduzir, não como dominadores, como a gente viu, mas como exemplo, orientando, ao passo que temos um outro que tem a energia e a força necessária para cumprir essa obra que nós temos. Se um grupo rejeita a força do outro, e se o outro grupo rejeita a orientação do outro, a obra de Deus ela não avança, porque o amor não está presente. E se nesse momento você for tentado a olhar para o seu oposto, para o seu outro grupo, e falar, mas ele precisa mudar, eu te relembro o que eu disse antes. Nós não temos poder sobre a mudança do outro, temos apenas poder sobre a nossa própria mudança. É uma decisão nossa. Diante desse cenário, nos 5 minutos que nos resta, eu gostaria apenas de trazer alguns últimos conselhos para os jovens, especificamente para vocês. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Nós vamos ler alguns textos. Timóteo é uma figura muito relevante para nosso contexto, porque muito embora Timóteo ele seja aqui um pastor, um líder da igreja, ele é um jovem. Ele for ali, enfim, influenciado por Paulo, e Paulo o trata como um filho. E nessas 2 cartas você tem conselhos de um líder, de um ancião, de um pai, para um jovem, para um filho, que também é um líder da igreja, mas que ainda vive em mocidade. E aqui nós temos alguns conselhos bem relevantes. Eu gostaria de ler apenas alguns versos com vocês, ao longo desses últimos minutos. Os primeiros se encontram lá em 1 Timóteo capítulo 4. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 12 até o verso 15. Paulo ele dá um conselho para Timóteo. E jovens, escutem profundamente esse conselho. Ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade ou a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Há alguns pontos aqui para você refletir. Paulo ele fala, olha, ninguém despreze a tua juventude. Ninguém despreze o fato de você ser novo, ser jovem. Só que quando ele fala dos outros que não devem desprezar a juventude de Timóteo, ele não fala para os outros como eles devem se comportar. Ele fala para o próprio Timóteo como ele deve se comportar. É num comportamento de Timóteo que os outros não desprezarão o fato dele ser jovem. É no comportamento de Timóteo que as pessoas não enxergarão em sua mocidade, em sua juventude, a característica principal de quem ele é. É um comportamento, e aqui tome nota se necessário, torna-te padrão dos fiéis. E esse padrão ele vem através da palavra, daquilo que você diz, daquilo que você faz. Ele vem através daquilo que você reproduz como princípio no amor, na fé e na pureza. E tudo isso acontece como? No verso 2, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, não sendo negligente com o dom que Deus te deu. Querido jovem, você quer que as pessoas olhem para você e não te desprezem por sua mocidade? Seja isso que Paulo orientou. Como? Estude a Bíblia. Passe tempo com Deus. Peça que Ele molde o teu caráter, como todo cristão deve fazer. Age em conformidade com aquilo que Deus ele te orienta. Sigamos para o próximo conselho, e logo mais encerraremos. 1 Timóteo também, capítulo 5, poucos versos depois, versos 1 e 2, há um conselho bem interessante para os jovens. Não repreendas ao homem idoso,
Antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha que informação interessante. Jovens, se você quer ser rebelde, olhar para o ancião, para o irmãozinho da igreja, e virar e se posicionar, você estando certo ou errado, você perde. E Paulo, ele orienta isso. Você não deve agir assim. O respeito, ele deve existir. Ele deve existir. E você entendeu o princípio que ele traz? É o princípio familiar. Trate como se fosse seu pai, a quem você deve respeito. Sua mãe, a quem você deve respeito. E aos seus pares, como se fossem seus irmãos, porque são. Ame-os como você deveria amar. Sigamos. Ainda lendo textos de Timóteo, agora já na segunda carta a Timóteo. Passe apenas algumas páginas da sua Bíblia, se necessário. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. Algo muito relevante para o tempo que vivemos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Jovens, não se envergonhem de serem cristãos. Esse mundo precisa de pessoas que se posicionam, que sejam fiéis a quem são, homens e mulheres de verdade. Sejam assim. Proclamem ao Deus que vocês servem, independente de onde vocês estiverem. Porque Deus ele não chamou vocês para um espírito de covardia, Paulo disse no verso 7, mas de poder, de amor e de moderação. Não se envergonhe. O último texto que leremos, 2 Timóteo, capítulo 2, e o último conselho. E esse talvez seria o conselho mais relevante para você, jovem, hoje, nesse dia do jovem adventista. 2 Timóteo, capítulo 2. Primeiro verso 14, depois leremos verso 22 até o verso 26. Paulo diz o seguinte: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam. Em outras palavras, ensine o que eu estou falando, para que não percam tempo com brigas que não servem para nada. Ele retoma isso lá no verso 22. Leia lá comigo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Em outras palavrinhas, deixe de lado as questões que são absurdas, que são insensatas, porque elas só servem para arrumar confusão. Não perca tempo com isso. Nós temos uma missão muito relevante para cumprir nessa igreja. Eu não estou falando agora especificamente da igreja do Brooklyn, mas da igreja cristã como um todo. Temos uma função muito importante. Jovem, não perca tempo com questões banais. Foque naquilo que é a missão que Deus te deu, porque você é forte. Você tem a palavra de Deus, você vence a Satanás porque você é forte. Não perca tempo com coisas banais, porque nós temos uma missão a cumprir. Enquanto o Rodrigo vai estar cantando, gostaria que você refletisse um pouco a respeito desses conselhos que Paulo deu. Você, como igreja, no geral, lembre que você tem parte expressiva dessa missão, e você, jovem, tem uma outra parte também. Partes que precisam se unir em amor para cumprir a vontade de Deus. Quando alguma dessas partes deixa de exercer aquilo que Deus colocou para exercer, a igreja de Deus ela se fragiliza. Perdemos a nossa identidade e o caos ele reina. Temos uma missão enorme para cumprir. Deixemos de lado as coisas banais. Hajamos com fé, com mansidão, e a partir daquilo que Deus estabeleceu, que é o amor. Logo depois, eu darei um último conselho e nós oraremos. Um último conselho, agora de um ancião. Um ancião que foi muito sábio na sua juventude inicial,
depois se perdeu e trouxe muito problema para a igreja de Deus, mas que no fim das contas olhou para trás e disse: isso não faz sentido. É aquele conselho para você ouvir de quem sofreu aquilo que você não precisa sofrer. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, no verso 1 diz o seguinte: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Você tem uma força enorme para desempenhar a serviço da obra de Deus. Essa igreja precisa disso. Desempenho. Carregando aquilo que foi orientado por Deus através de seus profetas. Exerça o ministério que Deus entregou em suas mãos. Para que a gente conclua logo essa obra. E Cristo retorne o mais breve possível.